E aí, pessoal, beleza? Estão sentindo minha falta já? Espero que estejam todo mundo em casa, de quarentena, bem de boa. E a gente não pode esquecer que é o seguinte, a gente está de quarentena e não de férias, então nossas aulas devem continuar. Hoje a gente vai, na nossa primeira aula online, ver equilíbrio de um ponto material, lei dos senos e lei dos cossenos e o momento de uma força. Isso está na nossa apostila, no capítulo 7, nas páginas de 1 até 9. Começando com o equilíbrio de um ponto material, pessoal. O que é o equilíbrio? O equilíbrio, pessoal, é quando todas as forças que estão sendo aplicadas, a soma delas vai dar zero. Então, aqui nessa imagem é um pouquinho mais fácil a gente ver. Somatório das forças igual a zero, a gente tem aqui no canto. Isso vai querer dizer o quê? Que o somatório no eixo x tem que ser igual a zero e no eixo y tem que ser igual a zero. Se você olhar aqui, essa pedrinha equilibrada, a força-peso dessa pedra e a força-peso dessa pedra puxando para baixo, vamos pensar assim, puxa uma aqui e a outra aqui, estão se equilibrando. Por que elas estão se equilibrando? Porque a gente tem esse ponto de apoio que está servindo como se fosse uma alavanca para isso. A gente vai ver um pouquinho melhor isso na parte de torque, mas é uma maneira de a gente começar a entender equilíbrio de forças. Se você puxa o teu colega para a direita e alguém puxa ele para a esquerda e ele não sai do lugar, significa que as forças de vocês estão se anulando. Se as forças de vocês estão se anulando, a somatória das forças é zero. Mas como a gente vive em 3 dimensões, né, isso tem que ser feito tanto para o eixo x, para o eixo y, para o eixo z. Como a gente vai se limitar a desenhos bidimensionais, a gente vai ver isso para o eixo x e para o eixo y. Mas saibam que se a gente estiver pensando em equilíbrio no mundo real, a gente tem que fazer o equilíbrio nos 3 eixos, x, y, z. Mas para isso a gente tem que lembrar do quê? Da nossa querida decomposição de vetores. Lembra que a gente viu isso ano passado? Se eu tenho uma força F, eu posso decompor ela numa F de x e numa F de y. Essa F de x e F de y, elas vão estar relacionadas com o ângulo que essa nossa força está fazendo com o nosso eixo x. E como que a gente escreve isso? A nossa força no eixo x, ou seja, nosso F de x, vai ser igual a força inclinada que a gente tem aqui, vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembra? Quem está com sono está deitado, quem está sem sono está em pé. Então, com sono, cosseno, deitado, sem sono, seno, em pé. Então, YF vezes seno de alfa, que é o nosso ângulo aqui. Beleza? Se eu quero saber o tamanho desse vetor aqui, ou seja, qual a intensidade dessa nossa força inclinada, que seria o módulo dela, a gente vai fazer o quê? Pitágoras, lembra? A gente vai formar como se fosse um triângulo retângulo, pega esse vetor y aqui, f de y, encaixa ele aqui, ó, na frente do f de x, e a gente vai formar um triângulo retângulo. Então a gente vai ter como o nosso f a hipotenusa desse triângulo. F ao quadrado é igual a f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. E assim a gente descobre as componentes do nosso vetor. Beleza? A gente tem aqui a tabelinha dos ângulos notáveis, para a gente não esquecer. Essa tabelinha é bem importante, a gente vai utilizar ela várias vezes, então essa aqui é bom a gente saber. Agora, pessoal, a gente pode ir para o nosso primeiro exemplo. Sabendo que o valor das forças F1 e F2 são 50 newtons, qual o valor da força F3? Sabendo que o ângulo entre F1 e F2 é igual a 60 graus. Pessoal, se você olhar para a imagem aqui, estamos falando, está em equilíbrio. O F1 e o F2 tem 60 graus entre eles. Se a gente traçar uma linha reta aqui do F3, dizendo que o F3 está em cima do eixo X, a gente vai dividir esse ângulo no meio, não vai? Então vai sobrar quanto? 30 para um lado e 30 para o outro. Então, o nosso ângulo alfa, que a gente vai decompor o nosso vetor, vai ser quanto? 30 graus. Alfa, 60 dividido por 2, alfa igual a 30. O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Podemos ver isso na nossa tabelinha aqui, certo? Então, o que a gente faz? Agora que a gente já sabe os senos e os cossenos do nosso ângulo, qual é o nosso ângulo, a gente faz a nossa coleta de dados. Coloca aqui no canto, ó, F1, F2, F1x, F1y, F2x, F2y e colocamos o que a gente sabe.
F1 é 50, F2 50, F1x, F1 cosseno alfa, F1y, F1 seno alfa, F2x, F2 cosseno alfa, F2y, F2 seno alfa. E F3, que é o que a gente quer descobrir, nosso pontinho de interrogação. Primeira coisa, coleta de dados, beleza? Depois, a gente sabe o quê? Que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero e a somatória das forças em y tem que ser igual a zero. Como o nosso F3 só tem componente no eixo x, a gente pode trabalhar somente com o eixo x. Mas eu vou fazer o eixo y antes, que é essa coluna aqui, certo? Essa parte do meio, para a gente ver que ele realmente está em equilíbrio. Então, a gente fala que o Fy, somatória das forças em y, tem que ser igual ao quê? A zero. Então, F1y mais F2y tem que ser igual a zero. F1y mais F2y igual a zero. Beleza? Depois, o que a gente faz? A gente substitui o F1y e o F2y pelo que a gente conhece. F1 seno alfa mais F2 seno alfa. Beleza. A gente tem que lembrar que o seno de alfa é igual a meio, mais isso para o primeiro quadrante, para 30 graus. Quando a gente está no quarto quadrante, o nosso seno vai ser negativo. Então, vai ser menos meio. Por isso que aqui vai ficar 50, que é F1, vezes seno de alfa, que é meio, menos 50 vezes meio. Esse menos vem do menos meio, porque esse seno ele vai ser do quarto quadrante. Lembram lá do círculo trigonométrico? Primeiro quadrante em cima, segundo quadrante ao outro lado de cima, terceiro embaixo, quarto outro lado de baixo. Lembra que o primeiro, positivo, o seno e o cosseno são positivos. O segundo, o seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro, o seno e o cosseno são negativos. E no quarto, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa para a gente poder colocar os nossos sinais aqui. Beleza? 50 dividido por 2, 25. Menos 50 dividido por 2, 25. 25 menos 25, 0. Tá certo? Tá em equilíbrio no eixo Y. Para o eixo X, daí a gente vai ter três coisas. A somatória das forças em X vai ser o quê? F1x mais F2x mais F3x. Tudo isso vai ter que ser igual ao quê? A zero. Rearranjando a equação, eu fico com o quê? Que o meu F3x tem que ser igual a menos F1x menos F2x. Porque estavam positivos, passaram para o outro lado. Estavam positivos, passaram para o outro lado, negativo. Aplicando o que a gente sabe, F3x vai ser F1 cosseno alfa menos F1 cosseno alfa menos F2 cosseno alfa. Colocando o valor de F1 e de F2 e dos cossenos, a gente vai chegar no quê? Que F3 é igual a 100 vezes raiz de 3 dividido por 2. Menos 100, né? Raiz de 3 dividido por 2. Que vai dar o quê? Menos 50 raiz de 3. Por que esse sinal negativo? Porque o F3 está fazendo força para o lado contrário do eixo X. Para a direita, as forças são positivas, para a esquerda, negativo. Por isso que veio esse sinal de menos aqui para a gente. Beleza? Agora, pessoal, tem um exercício para vocês que vai ser basicamente a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Esse é para vocês fazerem. Peguem em casa, façam, pausa o vídeo, faz ele, depois você volta para o vídeo. Só que ele está mostrando para baixo. O que acontece? Eu tenho esse bloco que está puxando o meu peso aqui, certo? Com uma força de 200 newtons. Eu tenho dois ângulos de 45 graus, certo? Esses ângulos de 45 graus, eles são simétricos, então metade da força está indo para o eixo X, metade da força está indo para esse lado, metade da força está indo para esse. Então, por isso que está T e T, porque a tração nas cordas, a força de tração que elas estão fazendo é a mesma. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui um triângulo, ó. Se a gente traçar uma reta aqui no centro e uma outra reta aqui perto do ângulo, a gente vai ver o quê? Que este ângulo é o mesmo ângulo que esse ângulo feito aqui, ó. Com a minha horizontal. Então, a gente vai usar o 45 graus para desfragmentar os meus vetores. E a gente sabe que a somatória das forças no eixo X vão ter que ser igual a zero. A somatória das forças no eixo Y vão ter que ser igual a zero.
Vocês fazem basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, e com isso vocês vão conseguir isolar esse valor de t, que vocês não têm, certo? Esse valor de t vai ser o valor de f que a gente tinha antes lá, no F1 e o F2, que eram aqueles 50. Esse valor vai ficar como uma tua incógnita, porque o resto das coisas você já tem. Então, a partir disso, você consegue isolar e encontrar. Tentem fazer, que na próxima aula eu vou corrigir, e daí eu mostro para vocês como que é feito isso. Beleza? Depois disso, pessoal, a gente tem na nossa apostila, na página 6 e 7, esse exemplo aqui, ó, que tem esse sinaleiro. Vejam esse exemplo, pessoal, leiam ele, ele ajuda vocês a resolver o exercício anterior. Eu não vou colocar esse exemplo aqui, porque ele é bem longo, e na apostila de vocês está bonitinho, bem detalhado, explicado certinho. É só vocês seguirem que vocês conseguem entender o que está acontecendo. Beleza? Então, parem o vídeo, vão para a apostila, leiam esse exemplo, e só depois vocês vão para frente. Beleza? Então tá bom. Agora a gente vai continuar falando da lei dos senos e lei dos cossenos. Pessoal, tudo que a gente fez de desfragmentar o vetor, falar que a somatória no eixo x é igual a tem que ser igual a zero, e a somatória no eixo y tem que ser igual a zero, aquilo resolve todos os nossos problemas de equilíbrio. Temos alguns macetinhos, que são a lei dos senos e a lei dos cossenos, para a gente utilizar, mas eu não gosto muito porque eu acredito que você não consegue visualizar direito o que está acontecendo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente pegar e tiver 3 forças, vejam aqui, seria a força A, a força B e a força C. Lembra quando a gente fazia a regra do paralelograma, que a gente colocava um na frente do outro lá? Certo? E as 3 fecharem esse triângulo aqui, você vai ter o quê? Seno A, ângulo B e ângulo C. O seno desses ângulos, pela intensidade dessas forças, elas têm uma relação. Então, a gente pode dizer que FA, que é a força A, que seria este cateto aqui, dividido pelo seno do ângulo A, que é o seno do ângulo oposto, é igual ao FB, que seria este aqui, né, a força B, dividido pelo seno do ângulo B, que seria o ângulo oposto, é igual ao FC, que seria este aqui, dividido pelo seno do ângulo C, que é o ângulo oposto. Beleza. Você fala, nossa, mas eu tenho 2 sinais de iguais. Sim, porque é uma relação que você pode usar ela da maneira que você quiser. Você precisa de ter 3 variáveis dela. Se você tiver 3 variáveis, você consegue encontrar. Por exemplo, eu tenho variáveis que ligam A seno A com F de A seno A com FC seno C. Então, eu excluo o meu B. Essa parte do meio aqui, ó, some e deixa um igual, certo? O que você não sabe, você some com ele. Daí você fica somente com uma igualdade. Isso aqui é só para resumir tudo em uma única fórmula, certo? Mas na verdade você podia tampar um lado e olhar só para 2 partes. Tampar o outro, olhar só para o que sobrou, certo? Coloca o dedo em cima aí da tela. Coloca o dedo e tampa um deles. O que você não quer, você tampa, você vai ter uma relação entre os outros 2. É uma maneira de a gente fazer isso e você achar uma relação entre o seno dos ângulos e as forças, mas eu não gosto muito dela porque eu acho que a gente não consegue visualizar direito o que está acontecendo. A parte de desfragmentar o vetor e fazer a soma dos vetores, talvez seja um pouquinho mais trabalhosa, mas você consegue ver o que acontece. E daí você conseguindo ver, você consegue entender melhor. Beleza? E a lei dos cossenos é basicamente uma coisa análoga à lei dos senos. O que acontece? Se você pega as 3 forças, ó, eu tenho um ponto, e eu tenho 3 forças que estão atuando nesse ponto, certo? Essas forças estão em equilíbrio. Se eu pegar e fizer um triângulo com essas forças, que eu consigo formar, ó, o que eu fiz aqui? Pegou o F2, colocou na frente do F1, o F3 na frente do F2. Fizemos uma soma, fechou um triângulozinho lá, certo? Eu vou ter o meu ângulo A, B e C aqui dentro. Da mesma maneira que a gente viu lá, lembra? Na lei dos senos. Então eu consigo achar a intensidade dessas forças por Pitágoras, certo? Fazendo lá que o F3 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado
mais 2 vezes F1, F2 vezes o cosseno do ângulo B, que seria este ângulo aqui, certo? Que no caso seria o ângulo entre F1 e F2. Tem necessidade de utilizar isso? Não, mas vocês precisam saber que existe, certo? É uma possibilidade de um novo ferramental para vocês usarem. Beleza? Então, voltem, tentem resolver os exercícios, façam tudo isso e só depois os seguem para frente, porque daí a gente começa com a parte de momento de uma força, que a gente chama de torque. O que acontece? Quando vocês vão abrir uma porta, a maçaneta da porta fica perto da dobradiça, perto de onde está a porta grudada na parede, ou longe? Se as portas da casa de vocês estão da maneira correta, ficam longe, né? Pessoal, não porta de correr, por favor. Porta que abre normal, que ela tem uma dobradiça, que ela dobra, abre e fecha, certo? Não aquelas portas que correm em cima de trilho. Então, o que acontece? Quando você pega mais longe na tua dobradiça, é mais fácil de você conseguir fazer a porta girar. O torque é a tendência que algo tem de girar e de manter esse giro em movimento. Então, como que a gente pode ver isso? Eu vou passar um videozinho para vocês agora, que vai mostrar uma situação que é interessante a gente analisar. This one's really stuck. Are you turning it the right way? No. I took the other 4 off, and when I got to this one, I thought, no, I'm gonna run. Let's shake things up. Here, let me try. You're right, it doesn't turn the other way. What are you doing? It's called Lamaze breathing. It helps you push. Great. He's pushing with his uterus. There's got to be a smarter way of removing it. Yeah, this is nothing more than a physics problem. Right. Archimedes once said, "Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world." Of course. All we need is to find stuff to make a lever big enough to fix this. Exactly. I'll bet there's something around here that could be a lever. Let's see, a lever. Wait, hold on. Let's take this problem one step at a time. First, we need to decide whether we're calling it lever or lever. And the sooner we decide it's lever, the sooner we can roll up our sleeves, not slabs, and get to work. We're gonna be here forever. What makes you say that? There's gotta be something else we can try. Se vocês olharem, o que aconteceu? Eles queriam soltar uma porca. Eles começaram com uma chave de roda bem pequena. Fizeram força, tentaram aumentar a força, não conseguiram. Depois eles passaram para quê? Eles pegaram e tentaram fazer uma alavanca, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, na próxima aula. Mas eles alongaram o braço da chave. Por quê? Quanto mais longo for, maior vai ser o torque exercido. Quanto maior o torque exercido, menos força você vai ter que fazer para aquilo conseguir girar. Certo? E mesmo assim no vídeo eles não conseguiram soltar a porca. Talvez se fosse muito maior a placa, ou se o Howard fosse mais pesado, né, para fazer uma força maior, uma força-peso maior ali, talvez eles conseguissem soltar essa porca. Beleza? Mas como que a gente calcula isso? A gente fala que torque, ou momento, como está na apostila de vocês, que é o Mzão grandão, é igual a mais ou menos, porque pode ser positivo ou negativo, depende para o lado que você está girando, por isso que tem sinal de mais ou menos, pessoal. Não significa que ele é mais e ele é menos. F vezes a distância do ponto de apoio. Ó, eu tenho um ponto de apoio fixo, tenho uma distância, e a força que é exercida. Vezes seno de alfa. Seno é o seno do ângulo que a força faz. Por que o seno do ângulo que a força faz? Porque a gente está decompondo essa força, pessoal, não tá? Se eu estou fazendo uma força aqui na diagonal, na verdade eu tenho uma força no eixo X e uma força no eixo Y. Eu quero só a minha força que está atuando no eixo Y, que vai ficar perpendicular com a direção que eu tenho aqui, ó, até o meu ponto fixo. Por isso que eu tenho esse seno de alfa. Se essa força for exercida 90 graus aqui, o seno de 90 é 1. Então fica que força
que momento, certo? Ou torque é força vezes deslocamento. Beleza? Então é uma maneira da gente calcular. Então essa é a maneira que a gente vai calcular o torque. Beleza? Agora a gente pode fazer um exercício. Ó, duas crianças estão brincando em uma gangorra. O brinquedo é feito de uma barra de madeira homogênea e possui 3 metros de comprimento, e o ponto fixo de giro está no seu centro, ou seja, 1,5 metro para cada lado. Sabendo que a criança mais leve está a 1,5 metro do eixo de rotação da gangorra, ou seja, a criança mais leve está na ponta, qual deve ser a distância da criança mais pesada para que o sistema se mantenha em equilíbrio horizontal? Beleza, o que vocês vão ter que fazer, pessoal? Isso aqui vocês vão ter que fazer. Vocês conseguem calcular, ó, a massa das crianças a partir da distância que você tem aqui, certo? Ó, você tem uma distância que é de uma criança e você tem a massa dela, a criança mais leve. Com isso, você consegue saber o torque que vai ser gerado. Descobrindo o torque que vai ser gerado, você usa a tua formulazinha do torque lá, que a gente tem, que do momento, que momento é igual ao que? Força vezes a distância, certo? Você tem a força-peso aqui, não tem? Lembra, pessoal, que você tem que transformar isso aqui em força-peso, tá? Como que faz isso? Multiplica pela gravidade. Então, com a força-peso que você tem disso aqui, você tem uma força. O ângulo, 90 graus. Então, não precisa do seno que a gente tem lá. Então, você tem isso, você tem a força, você tem a distância. Então, você tem a força, certo? Você tem a força que vai ser gerada, que vai ser o quê? Vai ser 300 newtons aqui e aqui 220 newtons. Então, você tem a força, você tem o torque, que você vai calcular por aqui, porque para estar em equilíbrio, o torque, tanto para um lado quanto para o outro, tem que ser igual. Então, com a criança 1, você calcula o primeiro torque. A partir disso, você joga o torque lá na fórmula e com os dados da criança 2, você consegue descobrir a distância. Tentem fazer, depois, na próxima aula, eu corrijo esses exercícios e já vão estar nos slides da próxima aula. Beleza? Agora, pessoal, só para vocês saberem que a gente pode ter também 2 torques para lados opostos. Por exemplo, quando você pega no guidão da bicicleta. Se você está segurando com as duas mãos, quando você puxa com uma e empurra com a outra, não faz isso? Se você faz isso com a mesma força, você vai ter um momento de um binário, certo? Esse momento do binário, pessoal, vai ser o quê? Força vezes a distância. Mas a distância vai ser a distância o quê? Que separa as duas forças, certo? Que separa o ponto que você está aplicando as duas forças. Então, no caso do guidão da bicicleta, essa distância que seria usada seria simplesmente o quê? A distância não do ponto de giro, porque o ponto de giro seria aqui no meio, mas seria a distância de uma ponta à outra do guidão, porque você está fazendo força para os dois lados, e isso vai fazer com que facilite o giro do guidão. Por isso, pessoal, que aquelas chaves de boca, quando vai trocar pneu, quando você tem aquela chave estrela, né, que você consegue pegar dos dois lados dela para fazer força, é muito mais fácil de você soltar a porca, porque você está exercendo força com o momento de um binário. Então as tuas forças estão sendo combinadas e vai facilitar que você consiga fazer a porca entrar em movimento, que você tire a porca do carro. Beleza? Pessoal, a aula de hoje foi bem rapidinha, bem tranquila, certo? Tem alguns exercícios para vocês fazerem. Espero que todo mundo esteja aí curtindo a quarentena, ficando dentro de casa, né? E logo logo a gente volta com mais aulas. Vejam se vocês gostaram dessa maneira, com o PowerPoint, eu fazendo a narração. Se não gostaram, avisem. Se gostarem, falem também, que eu vou tentar fazer mais aulas de outras maneiras, para a gente não ficar parado, porque lembre-se, a quarentena não é férias. Beleza? Então, pessoal, boa quarentena para todo mundo. Continuem lavando as mãos com frequência, passando álcool em gel. E, acima de tudo, fiquem em casa.
Beleza? Então, galera, falou e até uma próxima.